Então, a Constituição Federal, no artigo 180, fala um pouco dessa função de coordenação, quando o artigo cita que cabe à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Então vejam que todas essas esferas da administração têm o mesmo objetivo, têm a mesma competência, então elas têm que trabalhar juntas de forma coordenada. Isso que gera também um pouco de confusão para saber quem vai fazer o quê. O Sistema Nacional de Turismo, que foi criado junto com o Ministério do Turismo em 2003, ou seja, ele reativou, o Ministério do Turismo reativou o Conselho Nacional de Turismo, que tinha sido extinto em 91, e tenta fazer essa coordenação entre as esferas da administração. No nível nacional, nós temos o Ministério do Turismo, que recebe, digamos assim, um assessoramento do Conselho Nacional de Turismo, porque o Conselho Nacional ele não é deliberativo, ele é só consultivo. Então, faz parte desse conselho cerca de 70 membros das mais diversas áreas que formam o turismo, tanto da iniciativa privada, quanto da gestão pública, quanto do terceiro setor. O Ministério do Turismo também é assessorado pelos secretários e dirigentes estaduais de turismo que formam um fórum, que se reúnem e que tanto o conselho quanto o fórum, eles levam os problemas que acontecem nas regiões ou nos estados e também revisam cada passo dos novos planos nacionais de turismo que são publicados a cada 4 anos, mais ou menos a cada mudança de gestão. As diretrizes que são feitas no plano nacional, elas são passadas justamente por meio do Conselho Nacional, que tem representantes de todo o país e dos vários atores do turismo, e também por meio do Fórum de Secretários e Dirigentes Estaduais para o nível estadual. Então, quando se fazem reuniões dos Conselhos Estaduais de Turismo, eles levam esses direcionamentos do nível nacional. Quais são os objetivos para um país em termos de turismo que os estados devem fazer cumprir no âmbito dos municípios. Existem também as agências de desenvolvimento do turismo em nível macro-regional. Vamos pensar o que antigamente foi a Sudene, inclusive a Sudene foi que ajudou a criar o Prodetur Nordeste, que antes era Prodetur Nordeste, depois virou Prodetur Nacional, por exemplo, ou seja, todos os incentivos para os fundos de desenvolvimento regionais para incentivar o turismo. Todos têm que atender essas diretrizes nacionais e também são responsáveis por levar isso para os níveis macro-regionais. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando o município quer aprovar um projeto no Prodetur, ele tem que atender às exigências ou no Prodetur ou em qualquer outro programa de financiamento, ele tem que atender essas exigências que estão em conformidade com os requisitos em nível nacional. Também nós acabamos de falar do Prodetur, que tem os polos também têm os conselhos gestores, eles também são responsáveis por levar as diretrizes nacionais até o nível estadual, regional ou municipal. Aliás, o município é o objetivo final, porque é no município, é no local onde acontece o turismo. O nível regional, estadual, nacional é uma soma de todas as ações realizadas e todas as atividades realizadas em nível local. Agora, claro que o nível municipal, ele tem uma certa independência também, como vimos na Constituição, ele pode levar a cabo projetos próprios, mas o ideal é que ele siga essas orientações em nível nacional que surge em nível nacional, claro que com o concerto, com a coordenação de atores das mais diferentes esferas e dos mais diferentes setores do turismo. Vejam que não é algo fácil, não é? Por isso que foi criado o Mapa do Turismo Brasileiro no final dos anos 2000, como um instrumento de convergência de ações capitaneadas pelo Ministério do Turismo em parceria com estados e municípios. O que o mapa busca fazer é deixar todos os municípios em conformidade, seguindo o mesmo padrão. E qual é o interesse dos municípios em se coordenarem para atenderem ao que o Ministério do Turismo quer que eles façam? Simplesmente o Ministério do Turismo diz: quem não estiver dentro do mapa do turismo brasileiro
não vai participar de nenhum financiamento, nem do Ministério do Turismo, nem do Prodetur, que virou nacional. Então, a portaria do Ministério do Turismo, a última, com relação ao mapa do turismo brasileiro, aumentou a exigência para poder fazer parte disso. Então, para as regiões, tem que ter uma instância de governança, seja um conselho, um fórum, um comitê ou associação, e essa instância de governança tem que provar que ela realmente funciona. Então, as regiões teriam que apresentar a ata da reunião de instalação e das últimas duas reuniões do Conselho ou Fórum Estadual. Caso isso não fosse atendido, teve uma data limite para cumprir, que foi em 2019, elas estariam fora. Imagine quando um polo está fora, todos os municípios que fazem parte dele também estão fora. E não poderão mais beneficiar-se de financiamentos para os seus projetos. Para os municípios foi ainda mais complicado. Nós sabemos que muitos municípios são desorganizados, muitos querem investir no turismo, mas não tem sequer um órgão de turismo na pasta. Então, a primeira exigência foi já essa, ter uma pasta de turismo na organização administrativa do município, com a legislação que indique isso. Tem que ter uma portaria, ou tem que ter uma lei, tem que ter alguma coisa, algum instrumento legal que confirme a criação desse órgão de turismo. Também não é só ter o órgão, tem que ter um orçamento previsto na lei orçamentária anual. Então, a partir disso aí, como a lei orçamentária anual ela é determinada no final de cada ano, muitos municípios já ficaram de fora. Por isso que nós vimos que vários municípios que já tinham se beneficiado de edições anteriores do Prodetur, por exemplo, que faziam parte do polo, saíram nessa nova portaria do Ministério do Turismo, estabelecendo esses novos critérios mais rígidos para a participação no mapa do turismo brasileiro. Também o município teria que demonstrar que o seu conselho municipal era ativo. Tinha que ter a legislação da instalação do conselho, com a ata de posse da diretoria e a ata das duas últimas reuniões. Então, vários municípios, eu assisti a uma reunião do Conetur quando foi discutida sobre essa nova portaria, e aí era assim, a Secretaria de Estado disse, vamos fazer uma reunião com os municípios urgente para que a gente diga, faça vocês conhecerem, todos os municípios conhecerem quais são as novas exigências e o que a gente vai fazer, e nós não temos muito tempo, porque o prazo final, se eu não me engano, era para julho, isso foi no começo de 2019, talvez fevereiro ou março, e vocês têm que realizar duas reuniões do Conselho Municipal e tem que ter a ata assinada por todo mundo e enviar isso para o Ministério do Turismo, senão vocês vão sair do mapa. Então veja que, infelizmente, muitas vezes esses conselhos funcionam mais pro forma. Quando não tem nenhum projeto a aprovar ou não tem nenhuma exigência nesse sentido, eles não funcionam. A quarta exigência seria ter prestadores de serviço cadastrados no Cadastro, pelo menos duas categorias diferentes, então não valia ter só hotel ou pousada, teria que ter agência de viagem, teria que ter guia, teria que ter, no mínimo, dois segmentos diferentes do turismo, de prestadores de serviço cadastrados no Cadastro. E, por fim, um termo de compromisso ao programa de regionalização e à região turística, quer dizer que o município que não fizesse parte de nenhum polo, com termo de compromisso assinado, não poderia participar do mapa do turismo brasileiro. Então, alguns saíram, outros entraram. Também foi uma boa notícia. Mais saíram do que entraram. Mas a questão que a gente fica no final é esse tipo de coordenação que o Ministério do Turismo tenta imprimir, apesar de ser muito positivo, porque sabemos que se não fossem essas exigências como essa que acabamos de comentar sobre o Conselho Municipal, nem isso teria, não é? Mas será que isso também não é um autoritarismo? Porque toda a estrutura que nós vimos do Sistema Nacional de Turismo, que surgiu com a criação do Ministério do Turismo, ela serve para descentralizar o turismo e empoderar a instância local, em teoria. Mas na prática, o que acaba acontecendo é um autoritarismo, ainda é uma atividade que na sua gestão pública ela é muito centrada na esfera federal. Isso é uma coisa boa, uma coisa positiva ou uma coisa negativa? É algo que vamos discutir com certeza várias vezes ao longo desse curso.